Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é muito importante, especificamente para você que é brasileiro e que tem medo de Covid. Tem medo de Covid? Pois é, você sabe que tá vindo uma nova onda aí, né? Já tá cheio em vários lugares do Brasil, pelo menos em São Paulo, tá quase todo mundo com Covid, em Fortaleza, em Recife, vários grandes centros do Brasil. E chega, né, gente? Chega que esse negócio tá se escondendo, chega desse negócio de estar apavorado, com medo de respirador, porque você precisa melhorar a sua imunidade. Então, é importante se vacinar? É. É importante se cuidar? É. É importante seguir as medidas sanitárias? É. Mas se você não melhorar a tua defesa do teu próprio corpo, não adianta. Não adianta vacina, não adianta internamento, não adianta. E até quando você vai ficar com medo de Covid? Né? Tem Covid, tem erisipela, tem AIDS, tem um monte de doença que a tua imunidade tem que te ajudar. O que adianta é você reforçar essa imunidade para poder viver bem. Até porque a imunidade não é só para doença infecciosa, não. Câncer é uma doença também imunológica. Então, grande parte das nossas doenças, tireoidite de Hashimoto é uma doença imunológica. E eu vou te falar um pouco sobre tudo isso, tá bom? Não estar inscrito no canal é uma doença imunológica. Né? A gente tem pesquisa da nossa equipe de Harvard, Massachusetts on the Rocks, que mostra que as pessoas que não se inscrevem no canal adoecem mais. Então, se eu fosse você, na dúvida, já me inscreveria. Clicaria no sininho para ativar as notificações, deixaria o teu like. Esse like é importante para que o YouTube mostre esse vídeo nesse momento tão importante para toda a população. E manda esse vídeo agora para todos os grupos do teu WhatsApp, tá bom? Fazer uma pergunta para você. 10 pessoas entram numa sala de aula, ou numa sala qualquer, né? E somente duas, tá lá uma sala cheia de gente, 10 pessoas, e só duas saem gripadas. Por que 10 pessoas entraram e só duas saem gripadas? Nem todo mundo gripa, já prestou atenção? Por que tem gente que gripa mais do que as outras? É a imunidade. Não é essa coisa de ter contato com o vírus que sempre você vai adoecer, não. Vírus, bactérias, fungos são as sementes. Toda semente que é plantada em algum terreno, nasce ou não. Depende se o terreno é bom. Provavelmente você já plantou alguma semente em algum lugar que não deu certo. Por exemplo, no meu sítio eu já plantei uva que não deu certo. E tem coisa que eu planto que dá. Às vezes o terreno não é propício para aquela árvore. E o nosso terreno biológico, às vezes, não está propício para vírus e bactérias, porque ele está bom para coisa boa. Mas se o teu terreno biológico, tuas células, tua água, teu tecido, teu líquido, teu pH, está propício para bactéria, vírus e doenças, aí ele encontra o terreno adequado, tá certo? Então, o terreno biológico é tão importante quanto o vírus e as bactérias. E aí a gente tem o nosso sistema imune inato, né, que é aquele que nasce com a gente, que a gente traz ali, foi adquirido, né, nasceu com a gente, e tem o adquirido, né, que é o que a gente adquire depois que a gente nasce. Esse inato, ele é formado no útero. A imunidade adquirida, ela precisa de tempo, de mais ou menos ali uma semana para ficar pronto. Quando você tem contato com o vírus ou com a bactéria, o teu corpo vai reagir. Essa é a imunidade adquirida, tá certo? É igual a vacina. A vacina é a imunidade adquirida. Você recebe a vacina e ele vai preparar os anticorpos. A imunidade adquirida, ela confia na inata, que você já trouxe desde o teu nascimento. Então, se for um bicho simples, um patógeno simples, né, a inata muitas vezes resolve, sem precisar da adquirida. Tanto que tem muitos vírus que você resolve sem precisar de vacina. Aí, quando a guerra acaba, entre o teu sistema imunológico e o bicho que entrou no teu corpo, aí você volta à normalidade. É como se houvesse uma guerra no teu corpo quando você é infectado. E na guerra sempre tem que sair um vencedor. Quando o nosso sistema imune vence, depois volta tudo ao normal. O grande problema é que, às vezes, o nosso sistema imune, os nossos soldados de defesa ficam contra a gente. Já pensou se o Brasil tivesse soldados atirando contra a própria população? No nosso caso, às vezes, acontece isso. Quando o nosso sistema imune está contra a gente tem uma chamada doença autoimune. Você ataca você. Por exemplo, quando o teu intestino está com buracos nele, a gente chama isso de hiperpermeabilidade. Digamos, o intestino está lá, ele é para ser um tubinho fechado, né? Um tubinho fechado que passa só o que é para passar, mas às vezes ele está com buraco. Muitas vezes buracos que proteínas como
as proteínas do glúten, né, do trigo, fizeram como o glúten fez. Deixou buraco no intestino. Então você come pão, bolo, biscoito, bolacha, macarrão, e o glúten, né, presente no trigo fez esses buracos no intestino. Aí depois começa a passar tudo, né? Então o que acontece? Isso gera doença autoimune, né? Quando o sistema imune está contra a gente geralmente tem isso. Quando o intestino está com hiperpermeabilidade, às vezes passa uma proteína para o seu sangue, né? Como, por exemplo, a proteína, né, do trigo. E aí são formados anticorpos contra aquela proteína, como o glúten, por exemplo. Por azar, a nossa tireoide tem a mesma sequência de aminoácidos, que são tijolinhos que formam a proteína, a mesma sequência daquela proteína do trigo, tá bom? E ela vai ser atacada, a tireoide, porque na verdade o sistema imune quer atacar o trigo. E aí você vai ter uma inflamação na tireoide, chamada de tireoidite de Hashimoto. E você usa remédio e nem sabe que é para tirar glúten. Muitas vezes o teu médico não orienta a fazer isso, que é o mais importante. Como é que eu sei, como é que eu vou perceber a agressividade dessa minha doença autoimune? Pelos níveis de anticorpos anti-TPO, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a 4ª causa de morte é doença autoimune. E a medicina convencional, que você vê nos consultórios, diz que não tem cura. Mas nós sabemos que você consegue viver e muitas vezes consegue curar. Todas as doenças autoimunes, elas têm uma coisa em comum, que é o mau funcionamento do sistema imune. O sistema imune nem pode estar baixo demais, nem pode estar agressivo, atacando todo mundo, inclusive as próprias células. A gente é atacado não apenas por micro-organismos, mas as pessoas pensam que o que ataca a gente é bactéria, vírus e fungo. Isso ataca. Mas o pior são as toxinas. Toxinas que estão no ar, na água, no solo, nos agrotóxicos, nos refrigerantes, nas maquiagens, na panela de alumínio, na fumaça dos carros, no copo plástico de café. Então essas toxinas, né, o nosso organismo, o sistema imune, ele está muito mais preparado para atacar micro-organismos vivos do que toxinas, né? Então o nosso sistema imune, ele foi desenvolvido para atacar micro-organismos, mas toxinas vêm de alguns anos para cá, então ele não está pronto para isso, né? Quando ele foi desenvolvido, não existiam, quando o nosso sistema imune foi desenvolvido, não existiam toxinas. E nós estamos contaminados e o nosso sistema imune não é especialista em cuidar de toxinas. E aí, o que é que a gente faz? Tem que viver fazendo detox e viver tentando evitar o máximo possível as toxinas. Ele combate bem parasita, fungo, vírus, bactérias, mas não toxinas. Por isso que a gente se dá tão mal com toxina de fungo, com toxina do milho, com toxina do amendoim. O nosso sistema imune, ele é a espinha dorsal da nossa saúde. Se você não cuidar da sua imunidade, você não vai ter saúde. E o pior, à medida que os anos vão passando, o seu sistema imune vai enfraquecendo. E por isso que velho adoece mais do que jovem. Daí aí o que fazer para melhorar a imunidade? Vou te dar rapidamente aqui 10 dicas rápidas para você anotar. Primeiro, se alimentar bem. Menos carboidrato, mais proteína, mais gordura, muita fruta, antioxidante. Se alimente bem, que você já sabe como é que faz. Segundo, corte leite e derivados, glúten. Quanto menos você beber bebida alcoólica, melhor. Carboidratos refinados, doce, pão, brigadeiro, tudo isso. E industrializados. Você já sabe disso. 3. Cultive uma boa inteligência emocional. Quanto mais estresse, menos imunidade. Quanto mais depressão, menos imunidade. Quanto mais ansiedade, menos imunidade. 4. Durma bem. Tem que dormir ali 7 horas por dia, pelo menos. 7 a 8. Você pode suplementar com o VitaCalm Night ou com a melatonina. 5. Tenha bons níveis de vitamina D. Isso ajuda. Pegue sol. 6. Suplemente zinco e cobre. Né? Pessoal que comprou o Multivita, parabéns se vocês conseguiram isso. 7ª dica, vitamina C. Mantenha seus bons níveis de vitamina C. 8. Use própolis todos os dias. Compre um sprayzinho de própolis, coloca as gotinhas no teu shot matinal. 9. Água com limão. Pelo menos 2 garrafas por dia. E 10º, é importante que você não tenha medo de se vacinar para
os surtos importantes de vírus, inclusive do coronavírus, tá bom? E se eu pudesse dar mais uma dica para vocês, você quer melhorar a sua imunidade como um todo, melhorar tudo isso que eu falei, vai para o nosso evento presencial, tá bom? O Despertar da Saúde em São Paulo, dia 10 de dezembro, que eu vou estar lá te esperando, tá bom? Escreve aqui nos comentários, eu queria saber de você, dessas 10 ações que eu falei para a imunidade, qual delas você faz? E quais as que você está precisando começar a fazer a partir de hoje, tá bom? Um grande abraço, já é o jogo do Brasil e eu espero que o Brasil ganhe, né? E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente. Me segue lá no Instagram, @DayanSiebra e @dayan.com.br. É o Instagram pessoal e o profissional, tá bom? Valeu!